O espírito interior. Palestra completa realizada em 25 de abril de 1969. Ao ler a Bíblia, tenha sempre em mente que as pessoas Abraão, Isaque, Jacó, Jesus, Pedro, Paulo, ou qualquer nome que apareça ali, são estados de consciência. Os nomes identificam apenas os estados representados. Se você vê os personagens como pessoas, você entende mal as Escrituras, pois os nomes são simplesmente personificações de estados eternos que serão revelados a você, homem mortal, em uma série de revelações divinas. Satanás, por exemplo, personifica o estado de completa incredulidade. No estado de Satanás, você não pode aceitar algo como real, a menos que possa tocá-lo ou vê-lo. Blake nos diz, e Satanás acredita que o pecado desagrada a Deus. Ele deveria saber que nada desagrada a Deus, exceto a incredulidade e o consumo da árvore do conhecimento do bem e do mal. O combate do bem e do mal é comer da árvore do conhecimento. O combate da verdade e do erro é comer da árvore da vida. Estes não são apenas universais, mas particulares. Cada um é personificado. Aqui ele fala de Satanás como um estado eterno no qual qualquer um pode cair quando um estado é negado porque não está em harmonia com os sentidos externos. Mas todo místico digno desse nome sabe que um julgamento verdadeiro não precisa se conformar aos fatos externos aos quais se refere. Se eu disser, eles não são lindos, e você não vê nada, você pode não concordar. Isso é porque você não está vendo o que eu sou. Posso estar vendo uma dúzia de rosas vermelhas em um vaso de cristal colocado sobre uma mesa de canto da minha sala. Agora, na medida em que eu estiver convencido de que eles estão lá, sua aparência se tornará um fato. Isto eu sei por experiência, portanto sei que um julgamento verdadeiro não precisa se conformar aos fatos externos aos quais se refere. Satanás insiste que sim, mas a verdade, chamada Jesus Cristo, nos diz que não precisa ser assim. Esta noite levaremos o Espírito da Verdade a um nível mais elevado. Personificado como homem, Jesus proclamou-se o Espírito da Verdade dizendo: Saí do Pai e vim ao mundo. Novamente estou deixando o mundo e indo para o Pai. Conhecendo a formação física do homem que disse estas palavras, esta afirmação não fazia sentido para aqueles que conheciam o orador, e ele não tinha nada para exibir no exterior para apoiar a sua afirmação. O Talmud de Jerusalém nos diz que se o Messias está no mundo, ele não sabe disso até que Elias venha e o unja. Então ele aparecerá repentinamente, pois a expectativa judaica é o aparecimento repentino do Messias. No livro de Zacarias, este Messias é chamado de pedra angular ou pedra angular. Ele trará a pedra principal em meio a gritos de graça. Graça a ele. E no livro de João lemos: A lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aqui vemos que ele é a pedra principal, bem como a pedra fundamental, da qual não há outra. Agora, a pedra fundamental é oca, pois contém a planta do edifício. Deve haver um plano, um propósito para uma construção, para que na pedra oca da fundação os documentos sejam depositados. Esta estrutura é o templo do Deus vivo, do qual você é. Seu plano de salvação está enterrado em seu crânio e você está destinado a concretizar esse plano, à medida que a graça e a verdade revelam que você é o único Jesus Cristo. Uma senhora escreveu esta semana, dizendo: Há uma semana, na segunda-feira passada, ao fechar os olhos no silêncio, agradeci-lhe por mais uma vez explicar a lei, embora já saiba tudo sobre ela, quando ouvi você dizer: Mas você realmente sabe disso? Então percebi que sabia disso com a minha mente superficial, mas não acreditava realmente nisso nas profundezas do meu ser. De repente, uma pirâmide apareceu sem a pedra superior. Uma esfera estava acima da pirâmide,
encimada por uma coroa delineada por uma luz branca cintilante. A esfera começou a girar, fazendo com que tudo ficasse tão brilhante que fechei meus olhos espirituais para retornar a este nível do meu ser. Desde então, senti que se meu olho interior fosse mais forte, eu teria visto um ser emergir daquela luz. Ela está certa, teria feito isso, mas ainda não é hora de ela ver seu verdadeiro eu. Seu maravilhoso crânio é a pedra fundamental escavada onde Cristo está sepultado. Deus e seu poder criativo se tornaram você, humanidade, para que você possa se tornar como Ele é, pois Ele é a consciência de cada criança nascida de mulher, e na plenitude do tempo um ser emergirá daquela pedra para saber que é a luz do mundo. No capítulo 3 da primeira epístola de João, lemos: E ainda não é manifesto o que seremos, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, o conheceremos, pois seremos semelhantes a Ele. Sim. Quando o plano de salvação de Deus se revelar em você, você não apenas será como Ele, mas será um com Ele. Para externalizar a verdade, ou o erro, é necessário que um homem seja seu agente, portanto, a verdade é o homem. As Escrituras personificam a verdade, mas o homem, sem perceber isso, vê um homenzinho único e não o plano de Deus. Tendo desdobrado seu plano de salvação num homem, Deus usa esse homem como seu agente para dizer: Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecessem, também conheceriam meu Pai, pois eu e meu Pai somos um. Eu, a palavra viva, vim ao mundo para experimentar as Escrituras e não posso voltar para ele vazio, mas devo realizar aquilo que propus e prosperar naquilo para o qual fui enviado. O Antigo Testamento é um esboço do plano de salvação de Deus. Escrita como a história de Israel, é vivenciada espiritualmente por um indivíduo cuja origem física é conhecida, e o mundo vê a pessoa, mas não o estado que ela tem consciência de ser. Esperam que o Messias seja um ser externo a eles, que surja do nada e os surpreenda. Mas o Messias está enterrado naquela pedra fundamental oca que é o crânio do homem. Ele vem de repente, pois quando chega a hora de despertar, tudo o que é dito sobre Jesus Cristo nas Escrituras se desenrola em você, na primeira pessoa do singular, na experiência do tempo presente. Embora eu tenha lido a afirmação no Salmo 40. No volume do livro Tudo Gira em Torno de Mim, eu não sabia que isso era verdade até que o Espírito da Verdade despertou em mim. Agora digo aos meus irmãos que estou partindo deste mundo e vou para meu Pai e seu Pai, para meu Deus e seu Deus, porque sei que somos todos um. O Deus único em um estado diversificado aparece como muitos, mas são necessários muitos para formar o Deus único. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é o único. Ao ler as Escrituras, lembre-se sempre de que cada palavra tem um significado. A palavra Zacarias significa: Jeová se lembra. No estado de Zacarias você se lembra de sua promessa a Israel, pois a palavra Israel significa governar como Deus. Lembrando, você não governa como um pequeno tirano do mundo, mas como o próprio Deus. Você deve esquecer o conceito de Jesus Cristo como um homenzinho externo a você, pois é Cristo em você quem é a sua esperança de glória. Todas as coisas são feitas por Ele, sejam elas boas ou más, amáveis ou desagradáveis. Um artista não precisa criar apenas o belo, mas pode criar qualquer coisa, e assim é com Deus. Você pode encontrá-lo testando sua maravilhosa imaginação humana. Procurei e descobri que Jesus Cristo era minha maravilhosa imaginação humana. Agora sei que tudo no meu mundo foi primeiro imaginado por mim. Posso nem sempre me lembrar do ato imaginal relativo às coisas desagradáveis que experimentei, mas imaginei e observei sua realização em meu mundo. Sei que embora não me lembre do ato imaginal, devo tê-lo cometido, pois não posso colher aquilo que não semeei. No capítulo 2 do livro de Jeremias, o Senhor disse: Eu plantei para você uma semente pura, ó Israel.
Como você se degenerou? Eu vou te contar como. Indo atrás de deuses estrangeiros, adorando os deuses da astrologia, da numerologia, da riqueza ou das chamadas pessoas importantes. Acreditando nas coisas do lado de fora e vendo outras causas para os fenômenos da sua vida e não a única causa, que é Deus, a sua maravilhosa imaginação humana, cujo nome é Eu Sou. Um dia você acordará e descobrirá que você é o único Deus. Mas você não vai roubar ninguém, pois são necessários todos os seus irmãos, juntos, para formar uma pirâmide, e quando isso for conseguido, a pedra superior será colocada no lugar. Ora, uma senhora escreveu, dizendo: Este sonho me perturba muito. No sonho, entrei em uma joalheria requintada e comprei muitos itens, entre os quais estava uma linda joia verde. Aí saí sem pagar pelos artigos que levei. Neste nível eu nunca faria tal coisa e não consigo entender por que faria isso ali. Minha querida, você deveria estar emocionada porque fez isso. Neste nível você está comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas você está muito além desta árvore, pois agora você está comendo da árvore da vida ao cumprir o Salmo 50. Se eu tivesse fome, não te contaria, pois o mundo é meu e tudo o que nele há. Se tudo é seu, de quem você precisa da permissão para obtê-lo? Como testemunha ocular atual, você não atua aqui, exceto quando abre seus olhos mortais. Neste mundo do bem e do mal, você nunca iria a Tiffany's e sairia sem pagar pelas suas compras, mas como o espírito da verdade, você está se banqueteando na árvore da verdade e do erro no mundo que é seu. Nesse mundo não há necessidade de pedir permissão a ninguém para pegar o que você deseja. A verdadeira fome do homem não é apenas de pão, mas de que a palavra de Deus se cumpra nele, como foi dito a Amós. Enviarei sobre ti fome. Não será por pão nem por sede de água, mas por ouvir a palavra de Deus. Sua fome foi representada pela pedra verde, sendo verde aquilo que cresce, como a árvore da vida. Minha querida, você é abençoado por ter esse sonho. Ninguém jamais concordaria com outro sobre o que é certo e o que é errado, pois todos temos valores diferentes. O que é certo para um é errado para outro. Descemos ao mundo da morte porque comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, e somos informados de que a única coisa que desagrada a Deus é comer dessa árvore e a incredulidade. Se você acha que outra pessoa é a causa do seu infortúnio, você está pecando e errando o seu alvo na vida. Existe apenas uma causa para todos os fenômenos da sua vida, e essa causa é Deus, cujo nome eterno é Eu Sou. Quando você realmente acredita nisso, não negará a colheita que está colhendo. Pode ser desagradável, mas você saberá que isso não poderia acontecer a menos que você a semeasse, então aceite sua colheita e plante algo lindo em seu lugar. Nunca negue essa única causa. As Escrituras não ensinam nenhum outro Deus, mas as igrejas organizadas criaram pequenos ícones para as pessoas virem e se ajoelharem diante, em violação do segundo mandamento. Não me faças nenhuma imagem esculpida. Metade da minha família é católica e tem estátuas monstruosas espalhadas por todas as casas. Fomos criados como protestantes, mas vários dos meus irmãos casaram-se com católicos e criaram os filhos nessa crença. Não discuto com eles porque, no que lhes diz respeito, sou um produto de Satanás. Se eu apenas fosse com eles nas manhãs de domingo e fizesse todas as bobagens que eles fazem, seria maravilhoso para eles, mas pensam que estou blasfemando quando lhes digo que o único Cristo irrompeu em mim como eu mesmo, pois conhecem minha origem, meu pai e minha mãe. Eles não conhecem o eu que estava oculto até a chegada de Elias. O corpo que você lava e cuida por fora é o do Elias do Antigo Testamento e o de João Batista do Novo. Vindo ao mundo assumindo uma vestimenta de cabelo, o homem fez todos os esforços para alcançar a salvação por meios físicos, como se fosse uma violência contra o seu apetite.
Durante 7 anos, fiz uma dieta de fome apenas de vegetais e fui ficando cada vez mais magro e cada vez mais fraco. Eu era jovem e viril. Eu desejava tudo o que um homem normal desejaria, mas fiz uma dieta de celibato e tive pesadelos com minhas repressões, me perguntando por que elas estavam acontecendo comigo quando eu tentava ser um homem tão santo. Abe uma vez me disse que eu era tão bom que não servia para nada. Esse é João Batista, o homem exterior, que deve ser contido e decapitado antes que Cristo possa vir ao mundo. Isto eu sei por experiência própria, pois certamente não o esperava. Adormeci normalmente, sem saber que nas primeiras horas da manhã ele iria explodir em mim, mas ele o fez, pois acordei e me encontrei em uma tumba que era meu crânio. Então, em 1260 dias, tudo o que foi dito sobre Jesus Cristo se desdobrou em mim na primeira pessoa do singular, no presente, exatamente como nos foi contado no livro de Daniel e confirmado no livro do Apocalipse. Agora eu, a verdade personificada, estou sozinho e aponto o único caminho para o Pai, enquanto Satanás, erro personificado, tem a autoridade do mundo por trás dele. O mundo aceitou o erro ao adorar as suas interpretações erradas das Escrituras que se tornaram tradições da Igreja, mas eu despertei e sei exatamente o que aconteceu comigo. Tenho estado na televisão e na rádio 24 horas por dia com ministros, padres e rabinos que me olham de forma estranha quando cito o seu próprio livro para eles. Quando citei as palavras ditas por Davi no Salmo 2 como, "E eu contarei o decreto do Senhor." Ele me disse, "Tu és meu filho, hoje eu te gerei", e eles disseram. Mas essa citação pertence a Jesus Cristo. Isto é verdade. A afirmação pode ser encontrada no capítulo 3 de Mateus, mas Davi, no Espírito, não chamou Jesus de meu Senhor? Certa noite, na cidade de Nova York, eu disse a um rabino. David me chamou de padre. Não é esse o cumprimento do Salmo 89? Encontrei Davi. Ele clamou a mim, "Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação." Portanto, não sou eu aquele mencionado no capítulo 20 de Lucas como Cristo? Com isso o rabino colocou as mãos nos ouvidos para impedir tal blasfêmia, mas esta mesma verdade é encontrada em toda a Escritura. Eles o chamaram de blasfemo porque ele disse: "Eu e meu Pai somos um." Meu Pai é aquele a quem vocês chamam de Deus, mas eu conheço meu Pai e vocês não conhecem o seu Deus. Ele nunca negou seus irmãos, mas sabia que eles estavam dormindo profundamente e um dia acordariam para descobrir que Deus é o sonhador de todos. No momento ele está sonhando que é você, e quando ele acordar, você será Deus. Ele realmente se tornou como você é, para que você possa se tornar como ele é. Agora, para provar que a lei funciona, você deve experimentá-la. Tenha um objetivo. Seu objetivo pode ser paz de espírito, saúde ou casamento. O que você disser. Sabendo que a sua maravilhosa imaginação humana é a única causa da sua vida, conceba uma cena que, se verdadeira, implicaria o cumprimento do seu objetivo. Não se permita observar a ação, mas coloque-se no centro da cena e permita que seus amigos o parabenizem pela sua boa sorte. Aceite seus parabéns sem constrangimento. Entre no espírito da cena e permaneça lá até que ela pareça real, depois abandone-a com a confiança de que o ato imaginário foi realizado por Deus. Como posso saber disso? Porque o nome de Deus para todos sempre é Eu Sou. Se no momento da sua imaginação eu lhe perguntasse o que você estava fazendo, você teria dito, "E estou imaginando." Cada vez que você imagina, Deus está agindo e todas as coisas são possíveis para Ele. Tudo o que você precisa fazer agora é esperar pacientemente, confiante de que seu desejo se exteriorizará e, quando isso acontecer, você terá encontrado a causa da criação.
Então conte aos seus irmãos adormecidos, que esperam pacientemente que o seu mundo mude enquanto eles ativam a sua continuidade. Nada acontece lá fora. Tudo tem que ser iniciado primeiro por dentro. Leia o Jornal da Manhã, ligue a televisão ou o rádio e reaja ao que você ouve e vê, e essa reação é um ato imaginal que causará experiências desagradáveis às pessoas do seu mundo. Ao colher sua colheita, você pode não relacionar sua experiência atual com o que fez, mas você tinha que ter feito isso ou não poderia estar consciente disso agora, pois tudo é empurrado para fora, pois você e Deus são um. Quando você ler as Escrituras no futuro, tenha em mente que as pessoas declaradas ali são personificações de estados. A palavra Moisés, por exemplo, é o antigo verbo egípcio que significa nascer. E o que vai nascer? A palavra viva que cumprirá a palavra escrita. O Novo Testamento é o cumprimento do Antigo. Não é o contrário. Não poderia haver novo sem o velho. O Antigo Testamento conta a história insinuando o plano de Deus, enquanto o Novo Testamento a interpreta cumprindo-o. O homem entendeu mal a interpretação e adora estados chamados Moisés, Elias, Jesus, Pedro, Paulo e todos os outros, quando você, como indivíduo, interpreta os estados dentro de si para descobrir que você é uma escritura. Ele me enviou, sua palavra, ao mundo com as palavras, e hora de agir. Tendo olhado para a face do amor infinito, nós nos abraçamos, nos fundimos e nos tornamos um ser multiforme. Agora, Deus, por mais infinito que fosse, fui expulso daquela assembleia e voltei para esta pequena roupa deitada na cama. Eu não sabia do que se tratava, mas nunca esqueci a experiência. Eu não poderia negar isso, assim como não poderia negar o ato mais simples dos meus sentidos, mas isso aconteceu comigo em 1929. 30 anos depois, sua palavra, agora eu, irrompeu e comecei a cumprir as Escrituras dentro de mim. Agora digo isso a quem quiser ouvir, sabendo que ninguém vem a mim, a não ser que meu Pai o chame. Ele atrai você, um por um, para ouvir sua palavra revelada. Dos que vêm, alguns acreditam e outros descreem, conforme indicado através de suas visões. Agora estou partindo deste mundo, não para uma sociedade restaurada como esta, mas para retornar ao corpo do Senhor ressuscitado, sabendo que sou um com o único corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Agora, vamos entrar no silêncio.